Tem que abrir ali embaixo e compartilhar. E tá, pronto. Tá rodando. Não, só isso. Tá rodando. Assim que aparecer, tu me mostra. Esperar o pessoal ir chegando aí, a gente toma mais Ficou um mate chique antes de aquela live. começar. Ei, pai Marcos. Ficou chique aquela live ontem, só faltou incorporação. Não, teve, a gente incorporou ali, a gente estava incorporado. Nossa, Ninguém radiado. o que tinha de companheiros nossos aí era impressionante. Não, nós estávamos irradiados, nós estávamos na força ali, nós estávamos na força. A força chegou aqui. Ainda não? É carregado. Deixa eu ver. Não, teve, a gente incorporou. Boa noite aos irmãos que estão chegando na nossa live, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós faremos uma live mais do que especial, com grandes sacerdotes, o irmão Martim, o irmão Ivan, o irmão Marcos Ribas, todos sacerdotes, dirigentes de terreiro. Então, o pessoal que está chegando aí, curte, compartilhe esse vídeo. É importante para todos nós que esse vídeo, que essa live seja compartilhada, a fim de que a gente possa encontrar e se aproximar de mais e mais pessoas. Nós estamos passando por todas essas dificuldades de isolamento social e os nossos terreiros estão fechados, e a forma que nós, enquanto dirigentes de Umbanda, estamos tendo de levar a bandeira de Oxalá ao mundo inteiro, como diz o nosso hino, é através das redes sociais. Então é importante para todos nós que esse trabalho vá adiante. Então vão compartilhando aí, gente, ao ingresso para assistir a live é compartilhar o vídeo. Dou boa noite aqui ao irmão Martim, pai Ivan, pai Marcos Ribas, Saravá, Axé. Muito axé para todos nós. E para mim, um privilégio estar no meio desses monstros sagrados, dessa nossa Umbanda sagrada. Esse Ivan. Boa noite, pai Martim. Pô, eu sou feio, mas não sou um monstro, né, cara? Salve, irmãos, salve, queridos irmãos de jornada, salve, grandes pais, a bênção de cada um, bato cabeça a cada ser que está nessa live, pela seriedade com que trata a nossa religião, isso tão necessário. E é um prazer enorme, uma gratidão, né, por ter sido convidado para estar junto com vocês, aprendendo mais, né, do que compartilhando um pouquinho do conhecimento, né? Então, é um prazer enorme estar junto de vocês, e ainda mais num tema tão especial que o Ivan teve a inspiração, né? Simplesmente o maior guia de Umbanda, segundo o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, vai ser um prazer enorme esse momento que a gente vai passar juntos. Prazer é nosso. Saravá, pai Marcos Ribas, boa noite. Axé, meus queridos, boa noite a todos. Para mim é uma honra poder estar aqui com os meus queridos irmãos, falando de Umbanda, né? Vivendo a Umbanda além do terreiro, levando a Umbanda de todas as formas, por todas as vias, para que todos possam se aproximar e estar vibrando essa religião tão linda e maravilhosa, né? Então, para mim, é uma honra estar aqui, agradeço esse convite, essa parceria, né? Estou aqui só com os feras, só com os queridões, todos os sacerdotes de Umbanda, lindos, inteligentes, muito inteligentes, caras estudiosos. Então, para mim, aqui hoje eu sou só plateia, eu vou só assistir. Tá bom, vai ser sugado. Bom, vai ser sugado. Obrigado a todos por estarem aqui comigo nessa live, na página Templo Escola de Umbanda Ogum Emergência do Balé. Todos são grandes representadores da nossa religião. Aos irmãos que estão nos assistindo, nós vamos falar sobre a importância e a presença de Jesus Cristo na Umbanda. É um tema polêmico, é um tema que deve ser debatido, existem várias opiniões acerca desse tema, e cada um de nós vai expor
a sua opinião acerca do assunto. Talvez nem todos nós tenhamos a mesma visão, mas a Umbanda é isso, é o respeito com o próximo. E independentemente da linha, da doutrina e do pensamento, todos nós fazemos Umbanda, porque todos somos uma única banda. Então, vamos começar pelo Pai Martim. Fala aí, Pai Martim, qual é a tua opinião? Eu ia ficar para último. Não, pode ir tocando nós aí. Vamos na sequência. Então pode começar, meu pai Siqueira. Então, vai contigo. Inicialmente, então, agradecer a todos, pedir ao Olorum que possa iluminar essa nossa reunião, possamos estar inspirados na força do Sagrado Pai Oxalá, né? Para que possamos, neste momento, representá-lo, né? De acordo à forma como cada casa vê. Então, é interessante analisar que um dos marcos iniciais, é o marco inicial da Umbanda, em onde a gente deve prestar sempre reverência e gratidão, é o fundador, né? O espírito que vem através de Zélio, e ele traz, né, a informação. Inclusive é um áudio que está disponível no site da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, né? Que é aquele áudio famoso que a gente não sabe onde começou o Zélio, onde começou o caboclo, porque ele incorpora no meio da fala do Zélio, então é bem interessante. A gente só vê a mudança de sotaque. E aí ele coloca, né, que Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, no sentido do amor fraterno, tendo Jesus como o maior guia e os evangelhos como caminho. Então, uma outra força reveladora da energia de Jesus dentro da Umbanda é os nossos amados pretos e pretas velhas, né? É impossível a gente falar em preto velho, falar em preta velha, e nenhum deles nunca ter se referido a Jesus. Porém, penso que algo que torna bastante polêmico, como tu colocou esse tema, é uma confusão gerada. Por exemplo, a Umbanda, ela bebe em diversas fontes, ela é a representação máxima do Brasil, porque no Brasil temos a representação de todo o mundo aqui, pessoas de todas as etnias, e a Umbanda faz essa conexão com tudo que é divino e sagrado, mas em sua identidade, e não na identidade copiada dos outros. Como, por exemplo, nós, sim, reverenciamos o panteão de orixás, mas de forma muito distinta de como é reverenciado pelas religiões de matriz afro e afro-brasileiras. E da mesma forma, nós penso que devemos ter o cuidado de acessar o lado cristão da Umbanda aos olhos, ao sentimento da Umbanda, e não querer fazer um recorte do catolicismo ou de alguma religião cristã e querer colocar ela à força dentro da Umbanda, porque aí realmente vai ficar algo confuso. Aí a falta de pertença religiosa e falta de identidade religiosa do umbandista, como muito ocorre dentro da Umbanda popular, e em nenhum momento eu quero criticar, mas simplesmente sabemos que muita casa de Umbanda, mesmo tendo um panteão enorme, uma biblioteca vasta, e hoje em dia não somente de Rubens Saraceni, mas de diversos irmãos que trazem um conhecimento absurdamente profundo. E, bom, aqui no Rio Grande do Sul a gente está aguardando começar as literaturas Marcos Ribas, né? Então, temos muito conhecimento, e muita gente ainda se embasa no Pentateuco kardeciano. E da mesma forma, quando acessa Jesus, quer acessar Jesus numa forma católica ou numa forma protestante. Se nós analisarmos Jesus aos olhos da Umbanda, nós vamos ver que Jesus é um espírito é um ser espiritualizado, que pode estar lá no grau 77 ou já na irradiação divina, não necessitando, como sabemos, um grau de guia acima de 3 não é mais necessária a encarnação. Eles vêm por missão própria, por vontade de querer ajudar a humanidade. E olha o ronco do mate. Então, aí com isso, vemos que na verdade é puro amor que ele trouxe, assim como outros grandes mestres trouxeram, Krishna, Ramakrishna, Buda e por aí vai. Jesus, com certeza,
vemos esse uso dessa forma pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, justamente por já ser um norte aqui no Ocidente. Se a Umbanda tivesse nascido no Oriente, de repente, o norte seria Krishna, seria Ramakrishna, seria Buda, seria um outro ser iluminado que também deixou, se fosse no Oriente Médio, ali de repente seria Alá, tanto que há escritos que possivelmente o nome, pelo Orixá Malê, o nome seria Alabanda, né? Então, notem como é importante, eu vejo, essa análise de Jesus aos olhos da Umbanda. E se nós analisarmos ele como o maior guia que pisou na Terra, o maior representante de Oxalá, com certeza ele trouxe todos os axés de todos os orixás, porque um ser de tamanha evolução, ele já tem dezenas de mistérios abertos. E automaticamente ele representa todos, mas o maior de todos é Oxalá, por quê? Porque, como nós sabemos, né, o orixá dos orixás é Pai Oxalá, sem ele não há conexão com o Olorum. Ele é a ponte, ele é o elo, ele é a conexão com o Olorum. Quando nós, por exemplo, usamos também, este livro, é bem interessante, é o Novo Testamento, deixa eu ver se eu consigo ver com a luz ali, tá? Que ele é a tradução do Marcelo Dutra Dias. Ele é uma tradução direta, tá? Do grego, então ele é uma tradução muito direcionada e tu não enxerga dentro dele nenhuma igreja católica, nenhum tipo de conexão à religião, mas sim o conhecimento puro aspas, porque temos um cientista da religião na sala e eu vou ficar envergonhado de errar algum número, mas primeiramente eram 44 evangelhos, né? E lá no conselho que houve de Constantino, quando se funda a igreja apostólica católica romana, lá quando Arius é jogado para a ponta da Itália para morrer, e ele trazia o cristianismo redivivo e puro, sem nenhum tipo político, e ali com Constantino é que começa a ver a igreja-estado e o uso dessa religiosidade para, em nome de Deus, invadir os outros e colocar a goela abaixo, depois com as cruzadas e por aí vai. Nós vemos que eram 44 evangelhos, e nesse pacto de Constantino, que ele reúne todo mundo numa sala e diz, se entendam aí que eu quero chegar aqui e tá com uma coisa pronta. Eu preciso invadir, tem que ter um porquê. Automaticamente aí se elegem os 4 evangelhos e se cortam o resto, inclusive até estudos que dizem que havia até o evangelho de Maria Madalena. E no caso, o patriarcado, que somente homens podem ser sacerdotes, e nós vemos até na Umbanda esse reflexo, que a maioria dos sacerdotes são homens, e nós na nossa casa, nós não temos uma mãe pequena. Eu e a Fernanda, a mãe Fernanda, nós dois somos sacerdotes da casa, lado a lado, idênticos. E nós vemos que, inclusive, olha até onde chega o patriarcado, né? Até quando outro dia conversando com o pai Siqueira, ele colocou, né? E tu nota que até quando uma mulher é a sacerdotisa, o guia é masculino. É verdade, gente. Então, chegar a esse ponto, automaticamente tudo que não é masculino é barrado. E nós vemos diversos conhecimentos fantásticos que permeiam a Umbanda de uma forma linda e não necessariamente conectadas a qualquer tipo religioso. Então, se nós olharmos o Velho Testamento, ele já traduzido diretamente, ele é tão claro, nítido e sem ligações religiosas que ele não precisa adaptação para a Umbanda, porque a Umbanda naturalmente já age. A Umbanda, nós estamos aprendendo isso porque somos humanos errantes. Agora, nós vemos a Umbanda agindo com todos os ensinamentos deixados por Jesus. Então, se nós dissermos assim, do que Jesus ensinou, o que se aplica na Umbanda? Tudo. Inclusive, a voadora que ele deu lá nos vendilhões do templo é Exu. Entende? Então, é uma coisa que ele traz todos os axés que a gente estuda. Então, por exemplo, nós ficamos de preceitos durante agora a Páscoa, sempre na casa. Por quê? Não é pela Igreja Católica, é por Vó Catarina. Vó Catarina nos trouxe um ritual para dentro da nossa casa e eu fiquei assim no início, mas quando eu vivenciei ele, convido vocês a fazer esse teste. Nós fizemos o ritual de lava-pés na quarta-feira antes da Páscoa. E é um ritual transformador, porque tu lavar o pé de uma pessoa, tranquilo.
Agora, quando vão lavar teu pé, meu amigo, tu quer puxar o pé da pessoa, diz, não deixa disso, eu não sou merecedor, não dá, te dá um impacto lá dentro e dá a análise do que quer dizer o lava-pés. Que Jesus, mesmo sabendo que o traidor estava ali, que ele ia ser morto e tudo mais, ele chega e lava os pés de todos, por quê? Porque não havia servo para fazer isso. E a tina d'água não era cristalina, não, porque naquela época era tudo terra vermelha ali. E aí todo mundo pezinho sujo para jantar. A ceia não era assim. Então, a gente já aproveita e esse lava-pés já vai com ervas de Oxalá. É feito um amaci de ervas e lavado nessa força. E todos fazemos um culto ao Oxalá esse dia e terminamos com essa energia de lava-pés e essa vivência que todos os que participaram até hoje, esse ano é o primeiro ano que a gente não conseguiu fazer. O que a gente fez? Eu e a Fernanda fizemos uma live com os filhos da casa e os filhos da casa fizeram na casa deles, com as suas próprias famílias. E foi uma coisa linda de ver. Então, querido, posso dar só uma palhinha? Todas. Até eu prefiro que seja bate-bate. Eu achei maravilhoso saber isso que tu faz, porque existem pessoas que discordam de que nós possamos ler uma parábola deixada por Jesus como ensinamento e até mesmo usar as práticas que Jesus fez e nos ensinou, porque somos Umbanda. Então, eu quero te parabenizar. Para te parabenizar. Nós não somos católicos, mas nós somos cristãos. Isso é muito importante. E se a nossa religião foi fundada por um caboclo, uma divindade caboclo de Oxalá, e que diz que a Umbanda, a base da Umbanda é o Evangelho de Jesus, por que não posso eu, em determinado momento, palestrar às pessoas que procuram uma palavra, dar algumas palavras da Bíblia do nosso amado Mestre Jesus? Né? Então, eu queria te parabenizar por essa ação. Obrigado. E aí, interessante, Ivan, é que a gente entenda que quando a gente fala Bíblia, e aí que me corrija o Ribas, que é cientista da religião, quando a gente fala Bíblia, a gente fala de um livro sagrado católico, que nele é contido o Velho Testamento, o Novo Testamento e o Atos dos Apóstolos. Por isso eles são judaico, apostólicos e cristãos. Então, por isso que eu digo, é interessante que a gente comece a analisar esse tipo de literatura, que existem dois tipos de livros que trazem, no caso, e incrível, né? Eu vou mostrar para vocês quem é a editora. Olha, a editora é a FEB, Federação Espírita Brasileira. Então, notem que, na verdade, não é um livro católico, é um livro cristão, com uma visão cristã pura, sem ligação religiosa. Mas, irmão, assim, e que mal tem se a Bíblia fosse católica? Nós não somos uma teia, enquanto religião, de uma possibilidade, não somos uma religião piramidal, o que não poderíamos usar? Na verdade, o que acontece, na minha opinião, né? O importante é, quando a gente analisa Umbanda, a gente analisa a pluralidade. Nós olhamos que cada pessoa vai ter a liberdade de analisar da forma como quiser. Se nós colocarmos um livro de outra religião e que contém o Velho Testamento junto dele, aí a gente vai pegar o Velho Testamento, é uma barbárie, né? É complicado ali. Tu pega diversas coisas do Novo Testamento que diz assim, cadê o pé e cadê a cabeça, né? Porque é realmente, vamos matar tudo. É meio complicado. Êxodo, então, pelo amor de Deus. Com isso, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente filtra. E quando a gente vai para um Novo Testamento analisado diretamente do grego, a gente tira toda e qualquer frase no meio que diga a igreja é a salvação, tira tudo isso. Então, mesmo que a pessoa queira ler textualmente, ela vai ler textualmente o conhecimento. E ele vai estar ali só como se fosse um diário de bordo, né? Mas nada está errado na Umbanda. Eu te entendo. Quando fala a igreja, eu falo a Umbanda, ela é cada um de nós.
Sim, sim. Nós somos igreja, nós somos templo, enfim. Mas eu acho muito interessante essa tua atividade. Gostei, vou te copiar. Maravilha. Sabe que e o interessante é que depende do tipo de Bíblia, tem umas que, inclusive, nos textos já está editado que somente a Igreja Católica é a salvação e tal no meio. Por quê? Porque a brasinha vem pro assado, né? Sim. Então é bem interessante isso de ter uma fonte neutra. E dali tu decide. Mas que não tem uma frase aqui que não tem orixá, entendeu? Isso é uma coisa bem interessante. Eu quero ouvir mais do que falar hoje, então, por favor, tudo com você. Obrigado, Martim, pela contribuição. Axé. Antes de passar a palavra ali para o Ivan, eu vou pedir que os irmãos que estão nos assistindo coloquem aí da onde vocês estão, qual é a cidade, se vocês colocam assim, cidade e o estado, porque a gente tem alcançado pessoas de vários locais do Brasil, inclusive fora do Brasil, e é interessante que a gente saiba aonde o nosso trabalho está chegando. Então, coloca aí nos comentários a cidade e o estado que vocês estão falando, depois a gente vai abrir aqui para comentários. A irmã Dulcineia aqui, ó, axé e bênção aos pais, sua dirigente espiritual, e na casa somos 3. Eu e 2 mães pequenas com 3 entidades dirigentes pretas velhas. Lindo, irmão. Salve, lindo. Pai Ivan, vamos lá, dá a tua opinião sobre o assunto. E meu pai Marcos Ribas, eu não quero dar minha opinião, eu quero começar a falar sobre uma obra maravilhosa do nosso mestre Rubens Saraceni, que é o Guardião das 7 Cruzes. E eu quero ler uma passagem aqui para salientar o quanto é importante o Jesus Cristo na Umbanda, porque os nossos guardiões os salientam muito nas obras psicografadas de Pai Rubens Saraceni. Diz assim: acho que sei tão pouco sobre as verdades que me sinto atordoado diante de vós, Santa Divina. Peço seu perdão e peço que intercedas por mim junto a Deus para que Ele me perdoe. E quando o Senhor Jesus Cristo transmita que sinto-me envergonhado e arrependido por ter cometido tantos pecados, quando deveria de honrá-lo com amor, a humildade e a dedicação aos seus divinos ensinamentos. Precisa dizer mais se somos cristãos, ou se Jesus, ou se Cristo está na nossa Umbanda? Assim como encontramos na obra do nosso querido mestre Tranca-Ruas, que diz, que retomando alguns esclarecimentos prometidos em linhas anteriores, devo dizer que quando da encarnação do mistério da luz, do amor e da fé, na pessoa de Jesus, e sendo eu um dos mais ativos Meris Mahar cósmicos do sagrado Sri Lashnie, fui designado para vigiar os caminhos que o Mestre Divino trilharia durante sua permanência na carne. Depois disso, meu querido Pai Marcos Ribas, nosso cientista religioso, precisa dizer que não devemos seguir o Evangelho de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus, de uma forma como o Senhor mesmo me ensinou nas suas aulas magníficas de sacerdócio, que a nossa Umbanda é uma rede de união de crenças religiosas e que todas devem ser valorizadas. Pois o Mestre Jesus é comum a todos os cristãos do mundo, mas ele mesmo estimulou o surgimento de divindades locais, santos, santas, padroeiros e padroeiras. Está aqui. Pai Rubens Saraceni. Esse livro é fantástico. E eu quero passar a bola para ti, meu mestre. Porque hoje eu sou aqui eternamente teu aluno, teu
do meu sacerdote Marcos de Siqueira e do meu grande irmão Martim. Sou todo ouvido. Obrigado, Ivan. Molha a goela que tem meia hora pela frente, ó. Ver o pessoal que está... Onde é que o pessoal está nos assistindo aqui, ó? Vamos ver. Rio Grande, Divinópolis, Minas Gerais, Rio Grande, Santa Cruz, Pelotas, Atibaia, São Paulo, Rio Grande, Pelotas, Serra Negra, São Paulo, Caçapava do Sul, Santa Maria, Canguçu, Santa Cruz, São Leopoldo, Pelotas, não tem nenhum CPM. Ah, aqui, ó, uma filha da casa. Tá falhando para mim aqui. Santa Maria, Pelotas. Obrigado, pessoal, por estarem Larissa, fecha conosco. Peço novamente que compartilhem essa live. Quem ainda não compartilhou, compartilhe, porque é um assunto interessante e nós precisamos alcançar muitas pessoas para trazer esclarecimento. Marcos Ribas, seja muito bem-vindo, meu irmão. A palavra é tua. Então, eu estou assistindo aqui os meninos falar e estou muito feliz, porque realmente a gente sempre aprende, né? Somos eternos aprendizes. A gente sempre é preciso exercer o grau do sacerdócio a partir do momento que você escuta, né? E escutar o irmão também é uma nobreza. A gente precisa ouvir o próximo, né? E esse é um exercício de nobreza, né? Isso faz parte do teu processo de, vamos dizer assim, crescimento espiritual. Saber ouvir o próximo é fundamental para que se possa alcançar um entendimento sobre religião, orixá, Jesus, e seja o que for. Então, acompanhando assim, a linha de raciocínio dos nossos irmãos, eu achei bem interessante alguns argumentos, né, alguns fatos levantados sobre a igreja, sobre o evangelho de Cristo e os ensinamentos, né? Então, vale lembrar mais uma vez, ressaltando aqui, que quando o caboclo das 7 cruzilhadas anunciou essa amada religião, ele deixou como o evangelho de Cristo um dos pilares, um dos fatores fundamentais da liturgia e da doutrina dessa religião que estava surgindo. O que é uma doutrina? Doutrina é um conjunto de valores e princípios que rege o comportamento de uma certa sociedade. Então, deixou claro que os ensinamentos de Cristo estariam presentes na ritualística, na liturgia, na doutrina dessa amada religião. Mas olha que interessante, falar de Jesus é um enigma. Quando a gente fala de Jesus sobre fins de pesquisa, reflexões, vamos dizer assim, uma capacidade de você buscar uma reflexão, grupos de estudos, Jesus é um enigma, né? Jesus, ele é uma lenda, vamos dizer assim, porque eu posso falar de Jesus de várias maneiras, eu posso falar de Jesus dentro de muitas culturas, eu posso falar de Jesus através de muitas angulações, entendimentos, compreensões diferentes entre si. Por exemplo, eu posso falar de Jesus, ou melhor, eu posso falar de Jesus ou falar de Jesus dentro da igreja apostólica romana é uma coisa. Se eu falar de Jesus por intermédio da igreja católica, eu preciso entender o que é a igreja católica, né? Valendo aqui que nossa live é uma discussão construtiva, nunca no sentido de agressão, de desmerecer a religião do irmão. Nós temos um católico aqui, a gente está aqui como um encontro de debate, né, de aprendizado. Então, eu posso falar de Jesus por intermédio da Igreja Católica, que é, de fato, uma instituição sincrética e romana, uma instituição de atuação política, e vamos dizer assim, aspa, com todo respeito, de manipulação de poder, criada na época de um império, né, aonde Jesus foi elevado a uma posição de Deus, através da segunda pessoa da Trindade, porque ninguém iria aceitar bater cabeça, ninguém iria aceitar rezar para alguém que estivesse abaixo de Zeus, Afrodite e Apolo. Por isso que Jesus é elevado a uma posição de Deus. Também vamos lembrar que já era natural que gregos e romanos, assim, divindades femininas, o sagrado feminino, né, o culto a Deus. Aí fica aqui a indicação do livro do Mestre Comino, o culto a Pombagira Deusa. Então já era natural que gregos e romanos cultuassem a deusa, né, com o fim do exílio babilônico,
o judaísmo, ele cria um conceito de um Deus Pai patriarcal muito forte. Então, novamente, a Igreja Católica vai lá e dá ênfase para Maria, que é a mãe de Jesus com Deus, para que ela possa suprir essa carência do culto à deusa. Então, falar de Jesus através da Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma instituição sincrética de atuação política, é uma coisa. Diferente de falar da filosofia pura de Jesus, um mestre, um iluminado, um grande mestre da humanidade, assim como Buda e Krishna. São coisas bem diferentes. Eu posso falar de Jesus dentro do próprio judaísmo, entender que no judaísmo ele é considerado um rabi, ou seja, um professor, um mestre e um sábio. Dentro do judaísmo, há alguns judeus que entendem Jesus como um profeta necessário para se estabelecer uma restauração judaica. Ou melhor, para outros judeus, Jesus foi um transgressor. Ele transgrediu a Torá, as leis judaicas. Eu posso falar de Jesus dentro, por exemplo, do islamismo, que é considerado um profeta mensageiro de Alá. Eles não reconhecem no Islã a santidade, a divindade de Cristo. Eu posso falar de Jesus dentro, por exemplo, do hinduísmo, e eu vou ao encontro de um avatar, uma das encarnações de Vishnu, ou algo muito associado ao movimento Hare Krishna. Dentro do próprio hinduísmo, os hindus também consideram Jesus um iniciado na sabedoria védica. Por quê? Porque dentro da liturgia cristã, o uso de água no rito de passagem, que a gente conhece como batismo, assim como outros elementos, fogo, trindade, já estavam nessa sabedoria védica, muito anterior a essa cultura. Se eu falar de Jesus dentro do budismo, eu vou entender que Jesus é um iluminado, assim como o Buda, Siddhartha Gautama. Se eu falar de Jesus dentro de Kardec, eu vou entender que Jesus ele era um espírito elevadíssimo, com uma grande envergadura espiritual, moral, que encarnou para nortear a humanidade, ou seja, um espírito de uma moral ilibada. Se eu for falar de Jesus dentro do candomblé, eles vão entender Jesus enquanto um espírito elevadíssimo, mas não há um culto direto ao espírito, há um culto a divindades, diferente. Então, existem muitas maneiras de falar de Jesus, né? Jesus nunca escreveu nada. Quem realizou o cânon são os pais apostólicos, os apologistas. Para poder falar de Jesus, a gente é convidado a estudar um pouco a história das religiões. Olha que interessante, de maneira rápida, para falar de Jesus, você tem que entender Jesus, você tem que entender os apóstolos, você tem que entender os pais apostólicos, que foram os apóstolos, você tem que entender dos apologistas, quem são os destaques? Tertuliano e Justino Martír, que elaboraram o cânon, ou seja, Jesus não escreveu nada. A igreja, ela não é responsável pelo cânon, ela reconhece o cânon. Então, os apologistas fizeram o quê? O fechamento do cânon, da liderança, e formularam os credos. Depois dos apologistas, vem os pais da igreja, aqueles que edificaram a igreja. Depois vem a reforma protestante, se destaca Martinho Lutero, e vem a contra-reforma e assim vai. Então, falar de Jesus é muito além. Inclusive, há, para fins de pesquisa, principalmente no campo da gnose, há alguns pensamentos que não reconhecem essa santidade crística, né? Eles não reconhecem, para algumas pessoas, essa lenda de Jesus, o personagem histórico, não existiu na carne. Para outros, Jesus não morreu na cruz. Jesus foi tirado da cruz com vida. Para outros, não existiu nem a cruz. Olha que interessante, para pesquisa sobre Jesus. Se a gente for falar de Jesus, você vai falar de apócrifos, os não canonizados. Aí você vai falar do evangelho de, por exemplo, Filipe, que vai falar quando Jesus se casa com Madalena, beija ela na boca e tem 2 filhos. Você pode falar do evangelho apócrifo de Tiago e você vai ao encontro da infância de Jesus. Então, ele é uma lenda, ele é um enigma, muitas pesquisas envolvem Jesus, né? Muito importante entender isso. Então, por que a gente tem Jesus na Umbanda?
Por que a gente cultua, de certa forma, ou temos Jesus nosso congá? Porque Jesus ou melhor, enquanto Jesus é aquele que traz algo do divino, do sagrado, enquanto ele é aquele que representa o sagrado e o divino, portanto, ele é maior que a própria igreja. Então, é por isso que eu tenho Jesus no meu altar. O ensinamento de Jesus transcende a própria igreja. Se tudo aquilo que você reza dentro da sua religião transcende todas as religiões. Por quê? Porque Jesus traz conceitos sagrados, né? Ou melhor, valores sagrados e conceitos divinos. Por isso que a gente tem Jesus na nossa religião, na nossa Umbanda, enquanto uma imagem do ponto mais alto do congá. O evangelho dele transcende a própria igreja. E é muito importante você entender isso, meu irmão e minha irmã. Tudo aquilo que você reza dentro da sua religião está acima de todas as religiões. Ah, mas Marcos, Jesus era um cristão. Jesus era um cara cristão. Como é que eu vou rezar para um cristão? Então me fala uma coisa, meus irmãos. Se te rezar faz propriedade daquela religião, então nesse exato momento, a Igreja Católica deveria porque é sustentado por conceitos judaicos, aonde a Igreja Católica reza para um judeu, Yahshua. Então eu posso dizer de maneira figurada que a Igreja Católica bate cabeça para o judaísmo. Ou melhor, quem manda na Igreja Católica é o judaísmo. Eu poderia falar assim, que Moisés, um semita, que se criou com o filho do faraó, ele adquiriu um sacerdócio mágico religioso egípcio, ele foge para o Egito, né? Ele foge do Egito após defender um hebreu, ele vai ao encontro de Jetro, ele casa com Séfora, adquire um outro sacerdócio mágico religioso de uma natureza etíope, o sacerdócio etíope, onde uns reconhecem que é um continente africano, uns vão dizer que Jetro era da Península Arábica, Midian. Então, ele reconhece salvar os hebreus, seu povo. Então, eu poderia dizer que o judaísmo também bate cabeça para a cultura egípcia, assim como bate cabeça para o sacerdócio etíope. Na época de Abraão, não havia judaísmo. Então, Abraão traz conceitos e valores religiosos anterior ao judaísmo. Ou seja, não há purismo nas religiões. Não há o caminho da verdade, vamos dizer assim, absoluta. Se a gente for pegar a pesquisa das religiões, nós vamos entender que a arqueologia encontra no período paleolítico e neolítico resquícios através de ossadas de uma relação do homem com os deuses. De lá para cá, meu irmão, toda cultura bebeu de uma cultura anterior. Então é muito importante a gente entender quem é Jesus, né? A gente fala muito de Jesus na Umbanda. Então, muita gente fala que Jesus é Oxalá. Oxalá é Jesus. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente para poder encerrar meu tempo, né? Jesus está muito presente na Umbanda, né? Não é por nada que Jesus ocupa o ponto mais alto do nosso congá, né? Ou seja, ele está muito presente na Umbanda através do Pai Nosso, né? Da Ave Maria, prece de Cáritas, né? Alguns pontos cantados vão ao encontro de uma reverência a Jesus, né? Considerando ele o médium supremo. Para muita gente, inclusive na Umbanda, como assim um debate, né? Dirigentes ensinam os seus filhos espirituais que Oxalá é Jesus, esse personagem histórico. Muita gente ainda entende assim, né? A gente tem, por intermédio da linha teológica, da psicografia do mestre Rubens, também uma outra maneira de entender Jesus na Umbanda, né? Uma humanização do trono, ou seja, a divindade se fez homem para nortear a humanidade, um orixá menor. Ou seja, é um intermediário que se manifestou, ele se humanizou para puxar toda a humanidade, né? A humanidade se fez homem, a divindade se fez homem. A gente também pode falar, enquanto na Umbanda, muita gente entende Jesus enquanto um espírito elevadíssimo, de uma grande envergadura espiritual, moral, que está presente no sentido de conceitos e valores religiosos, que possam moldar a nossa espiritualidade.
Então, antes de falar de Jesus, a pergunta que eu faço é, mas não pode rezar para Jesus na Umbanda? Então me fala uma coisa, meu irmão e minha irmã, essa é a pergunta que eu faço para todo mundo que está assistindo. Em algum momento, por exemplo, São Francisco perguntou a sua religião antes de te ajudar? Em algum momento, Jesus perguntou qual era a sua religião antes de te ajudar? Em algum momento, Madre Teresa perguntou qual era a sua religião antes de te curar? Então, esses mestres da humanidade nos ensinam que é bobagem discutir isso, né? A Umbanda nos ensina algo muito interessante, que é fazer o bem sem olhar a quem. Essa é a mensagem de Cristo na Umbanda também, amar o próximo como a si mesmo. Né? Para quem entende, Jesus é tão importante na Umbanda que ele mostra que uma divindade, por si só, consegue sustentar uma religião inteira. Para quem entende que Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai passando por ele, basta. Para mim, não basta. Para mim, eu entendo Deus nos mares, nas florestas, nas montanhas, no fogo, no ar, na pedreira. Para mim, entender que uma religião se baseia numa única verdade, não basta. Para quem basta, eu respeito. Mas agora, olha que interessante. Qual é a Bíblia de Jesus? Alguém pode me dizer? A Bíblia de Jesus se chama natureza. Jesus recorria à natureza como seu método de ensino, ou seja, pedreiras, montanhas, pássaros, riachos. Essa é a mensagem, essa é a minha Umbanda, esse é o meu mestre Jesus. Jesus está na Umbanda, sim, enquanto a sua filosofia pura, o seu despertar. Jesus ensina, através do seu evangelho, que é preciso despertar para uma consciência. Ou seja, quando ele fala assim, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, ele quer dizer o quê? Que todo aquele que vive uma vida inteira sem reflexão e de forma mecanizada está morto. E se faz de morto todo aquele que se faz de vítima das situações do dia a dia. Então, a gente pode ser o morto-vivo, e o caboclo é o vivo-morto, que está aqui tentando... Então, falar de Jesus é muito profundo, é algo muito além. Então, a mensagem de Jesus está presente. Assim, eu poderia dizer que Oxalá não é Jesus, mas Jesus é um Oxalá manifestado, enquanto aquele que traz os valores da nossa divindade Oxalá, enquanto um mental da criação, uma divindade religiosa que se fundamenta nos aspectos da espiritualidade, do perdão, do amor, da fé, da religiosidade, da conexão e tudo aquilo que todo mundo já leu nos livros do Pai Rubens. Então, por isso eu posso entender que Oxalá está no ponto mais alto do Congá, porque ele está em sincretismo com a minha divindade Oxalá, com a nossa dentro da religião, de maneira carinhosa, né? E muita gente associa sincretismo só com o santo católico e orixá, e associa com escravo. Gente, o sincretismo é a união de valores e culturas. A natureza, a raça, ou melhor, a cultura brasileira é sincrética, a Umbanda é sincrética. Não é por nada que ela traz as 4 correntes, né, de pensamentos, conceitos. A gente tem na Umbanda a presença da raça negra, a raça vermelha, a raça branca e a raça amarela. Então, ela é sincrética porque ela é uma união de culturas, de valores. E isso é o que torna a Umbanda rica. Isso é o que torna a Umbanda rica. E olha o que eu vou falar agora. Isso é o que torna a Umbanda uma religião riquíssima na sua ritualística, na sua liturgia. E, ao mesmo tempo, faz com que a Umbanda não seja uma religião dogmática. Olha que interessante. Todo mundo fala, a Umbanda não tem dogma. Mas quando a gente fala que a Umbanda não tem dogma, isso não quer dizer que a gente não tenha preceitos e conceitos que a gente deve seguir. Mas que para pensamento filosófico, dogma é uma crença e uma doutrina imposta sem contestação. E na Umbanda, tudo pode ser questionado. Olha que interessante. A Umbanda não é uma religião de segredos. Ela é uma religião de conhecimento, de lapidação, onde ela ensina que tudo pode e deve ser ensinado. Então, por isso que eu tenho Jesus na minha Umbanda. Ele é aquele que traz o sagrado e o divino para mim. É aquele que está intermediando a minha relação enquanto um ser humano e divindade. Ele é um intermediador, né, para a cultura religiosa católica, é uma divindade localizada dele. Na Umbanda está presente enquanto a sua mensagem, o seu evangelho, o ensinamento, a nossa regra de ouro, né? Amar o próximo como a si mesmo, não fazer o próximo o que você gostaria que desse para você. Esse é o ensinamento de Jesus na Umbanda.
Então é bobagem você querer discutir se Jesus está na Umbanda ou não. Jesus transcende todas as religiões e toda a sua filosofia. Se você entender Jesus, você vai entender que Jesus é uma maneira de viver. Se você entender quem é Jesus, você vai entender que Jesus é uma maneira de pensar, que Jesus é uma maneira de ser. Então, por isso que Jesus está na Umbanda, porque ela transcende as próprias religiões, enquanto aquilo que ele representa. Espero ter ajudado. Interessante, Ribas. Interessante até dizer, se a gente não vai cultuar Jesus, porque Jesus é da Igreja Católica, a gente tem que parar de cultuar Orixá, né? Com certeza. Vem de nação, né? Então, da mesma forma, outra coisa bem interessante que tu colocou não é modificar a religião, mas modificar a forma como o ser humano olha a religião, porque se nós analisarmos que tu não tem que vestir branco e usar guia para ser um bandista, se tu tá exercendo tudo aquilo que a Umbanda traz, tu tá agindo como um umbandista. Se tu tá tentando ser uma pessoa melhor a cada dia, se tu tá dando o teu melhor, não prejudicando o próximo, automaticamente tu tá sendo umbandista, mesmo não indo a um terreiro, mesmo. E a mesma coisa acontece que qualquer ser que agiu no bem, seja ele Buda, seja ele Krishna, Ramakrishna, Jeová, quem for, todos eles também não deixam de ser umbandistas porque eles agiram de acordo às leis de Umbanda. Então, é exatamente o que tu acabou de colocar, a gente parar com essa bobagem de propriedade do divino sagrado, porque a bandeira existe na cabeça pequena humana. Por isso que Jesus está na Umbanda. Deus é o todo. E tudo o manifestar Deus está no todo. E automaticamente é perfeito isso. É simples, mas complexo. Eu poderia dizer que tem muita gente que é só no Brasil que a gente fala de católico não praticante, né? Então tem muita gente que não entende que ser religioso, não entende que é uma religião. Mas muita gente entende religião enquanto com uma moldura pronta, uma caixa pronta, uma impulsão de valores, onde você vai ficar ali repetindo só o seu pastor, né? Não, nós, enquanto sacerdotes, umbandistas, devemos pensar diferente o que era uma religião. Nós devemos pensar Umbanda fora desse contexto. Nós devemos pensar e falar de Umbanda fora dessa caixinha pronta, religião. Ou seja, nós não, como o irmão falou, Pai Ivan, não somos o católico, não somos o muçulmano, não somos o islâmico, nós somos um umbandista, uma nova religião, uma religião brasileira, dada por um brasileiro, que traz uma nova um novo conceito religioso, traz uma nova maneira de se relacionar com o sagrado, onde ensina que tudo pode, mas nem tudo lhe convém, e que ao mesmo tempo nos ensina que não é uma religião de dogmas, que tudo pode ser questionado. Ponto. Que ao mesmo tempo nos ensina a olhar para a nossa esquerda, por intermédio de Exu, e conhecer um pouquinho da nossa sombra. Simples assim. Ou seja, quebrando um pouquinho daquele modus operandi, né, que tem nas religiões. Ou seja, o modus operandi. Ou você tem que fazer uma obrigação, ou você tem que fazer lá uma obsessão P1, P2, ou você tem que fazer lá se converter para a religião. Né, quebrando esse modus operandi e mostrando um pouquinho na tua vida. Eu sei, mas demora, ainda não chegou. Recém agora tá chegando. Axé, meu irmão. Falei demais, falei. Não falou nada. Bom, podemos encerrar a live. Manda um abraço. Acho que não abraço para todos. Pai Ivan, Pai Marcos. Pai Marcos, duplamente. Um grande abraço. Um abraço para Adriana, para Fernanda, para mãe Melissa. Grande abraço. Salve, irmã. Boa noite. Obrigado pela tua presença. Meus irmãos, que live, que troca de conhecimento. E eu digo para vocês que sou muito grato pela amizade de todos vocês, e eu acho que a beleza da nossa religião de Umbanda é essa. Cada um de nós pratica a sua Umbanda, como diz Alexandre Comino, cada um de nós é uma Umbanda em si, porém, nós conseguimos de forma harmoniosa estarmos aqui debatendo um assunto que é de suma importância. Eu estou muito, muito feliz, muito, muito obrigado pelo pouquinho que eu sei que cada um poderia falar horas e horas e horas sobre esse assunto. Muito obrigado. O pessoal está gostando aí da live? Bota um joinha aí, quem está gostando, bota um joinha. E eu vou dar
Contribui aí um pouquinho. Eu vou dar uma pequena contribuição. Pai Marcos. Não teria mais o que ser dito, né? Mas vamos lá. Em um dos cursos que eu fiz com o pai Alexandre Comino, ele conta uma história, eu não me lembro qual é a origem, mas a história fala assim, que 4 cegos estavam apalpando um elefante. E um sábio estava analisando aquilo, né? E aí um cego estava pegando a tromba do elefante e dizia assim, o elefante é como um cone, porque ele estava pegando a tromba do elefante. E aí o outro disse, não, ele estava abraçando a perna, a pata do elefante, e ele dizia, não, o elefante não é como um cone, o elefante é como uma coluna. E aí o outro que estava acariciando a barriga do elefante disse assim, não, vocês estão errados, o elefante é como uma moringa. E aí o quarto cego, que estava pegando as orelhas do elefante, disse, não, vocês 3 estão errados, o elefante é como uma bandana. E aí o sábio falou, meus irmãos, os 4 estão corretos, porque cada um de vocês está pegando uma parte do elefante, ou seja, uma parte do todo. E quando nós falamos em religião, as grandes guerras religiosas que até hoje ocorrem são por esse motivo. Nós somos cegos pegando uma parte do todo, e muitos querem compreender o todo por essa parte. E aí surgem grandes divergências e discussões sem sentido, que não levam a lugar algum. Todas as religiões, elas enxergam a criação, porque se nós olharmos religião, não necessariamente para ser religião precisamos cultuar um Deus. Se nós pegarmos o budismo fala em iluminação e não em Deus, uma força criadora. Nós devemos compreender que cada um de nós, enquanto religiosos e fontes religiosas, nós estamos com uma parte do todo. E aí, voltando para o assunto Jesus na Umbanda, nós devemos entender que o sentido da palavra a Umbanda é cristã é muito amplo. E também é uma discussão que não leva a lugar nenhum. Porque eu entendo que, se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus Cristo, que, como os irmãos bem falaram, transcende qualquer religião. Jesus Cristo é uma filosofia de vida. Ele nunca pregou religião alguma. E é importante entendermos que a religião, e aí o irmão Ribas, e é importante ressaltar, eu sei que tu não gosta muito, mas é importante ressaltar que o irmão, ele é cientista da religião, ele tem uma formação, e a Umbanda, ela não é mais uma religião de ignorantes. Ela não é mais uma religião de pessoas sem estudo e sem conhecimento. Já deu tchau. Né? A Umbanda é sim uma religião, e nós 4 que aqui estamos somos dirigentes de templos escola. Cada um está num grau evolutivo, cada um tem algo para contribuir, mas nós dedicamos a nossa vida ao estudo e ao ensinamento. Então, naquilo que eu conheço, e tu pode me corrigir, a Igreja Católica é fundada por Constantino, que nunca foi católico. Que nunca Constantino, ele era um pagão. E por uma estratégia política, ele funda a Igreja Católica Apostólica Romana, e do dia para a noite, todos os deuses romanos que eram cultuados foram banidos, e ali se cria uma visão monoteísta, numa cultura Pacto totalmente de Niceia, politeísta. 325 depois de Cristo. Exatamente, onde a Bíblia ali é separado os evangelhos e aquilo que iria para a Bíblia e aquilo que seria considerado apócrifo. Muito bem. Então nós temos que entender que a figura de Cristo, ela transcende qualquer religião. E aí alguns vão dizer, não, a Umbanda ela não é cristã.
porque a igreja tem o patriarcado, tem os seus dogmas, outros vão dizer, não, a Umbanda é cristã porque ela cultua o Cristo. Eu entendo que, se nós pegarmos a figura Cristo enquanto ser mistério, a Umbanda é cristã. Se nós pegarmos a figura Cristo enquanto divindade de uma religião específica, nós podemos tirar a palavra cristã e cultuar o ser mistério. Então, independente daquilo que nós vamos nomenclar, eu entendo que a figura de Cristo, assim como a figura de Buda, assim como a figura de Krishna, assim como a figura de vários avatares que passaram na humanidade, a Umbanda agrega. Então, vejamos assim, nós temos hoje a Umbanda no Japão. E se lá no Japão retirarmos a figura de Cristo e colocarmos a figura de Buda no nosso altar, estará errado? Tá perfeito. Também é fé. Talvez lá para o japonês, a figura de Cristo não seja tão importante quanto a figura de Buda. Mas ali está um ser que trouxe uma contribuição para o todo. E nós também, na Umbanda, ouvimos e seguimos aquilo que Buda trouxe. Então, veja só, a beleza da nossa religião de Umbanda é isso. Independentemente das nomenclaturas, e aí nós podemos pegar um outro gancho que é a minha Umbanda é sagrada, a minha Umbanda é cruzada, a minha Umbanda é traçada, a minha Umbanda é branca. Nós somos Umbanda. Nós somos Umbanda. Nós somos parte do todo. Nós somos um desses cegos que está palpando uma das partes do elefante. Então, eu entendo que Cristo, ele deixa uma mensagem de amor, ele deixa uma mensagem de fé, e só por isso, por o seu legado, que não é um legado religioso, nós devemos ter a imagem, não só em gesso, mas a imagem arquétipica, a imagem da incorporação da essência daquilo que Cristo nos deixou. E eu entendo que, veja só, se nós seguíssemos à risca tudo o que Cristo pregou, não precisaríamos ter leis, não precisaríamos ter prisões, não precisaríamos ter policiais na rua, se nós seguíssemos aquilo que Cristo pregou. Veja só. Então, assim como na Umbanda, não adianta apenas eu incorporar o preto velho enquanto espírito, mas eu preciso também incorporar a essência daquela entidade que ali está. Na Umbanda, eu preciso incorporar a essência de Cristo, de Buda, de Krishna, e se amanhã um outro avatar aqui encarnar, assim como Chico Xavier. Quantos ensinamentos Chico Xavier não deixou para todos nós? E aí nós temos que entender que Chico Xavier, assim como o próprio Rubens Saraceni, são avatares contemporâneos. Que força tem o Uberaba, hein? É verdade. Os dois lá, nós não temos noção ainda. Talvez nós que vivemos nesse mundo espiritualista tenhamos uma pequena noção. Mas imagine Rubens Saraceni e Chico Xavier daqui a 1000 anos. Cristo, 300 anos ainda após a sua morte, não era ninguém para aquela cultura. Ele começou a ser reconhecido como um ser importante no advento da Igreja Católica. Porque até então ele era mais um para os seus seguidores que deixou uma palavra e para outros não era ninguém. Cristo foi importante assim como tantos outros, e a Umbanda nos permite ter essa abertura. Então, de minha parte, eu creio que todos estão certos, desde que não coloquem o dedo na religião do outro sem conhecê-la, dizendo que ele está errado. Eu acho que Cristo pregou isso, a igualdade. Entendermos que não somos melhores do que ninguém, porque Ele
nunca se considerou melhor do que ninguém. Ele mesmo dizia: vós podeis tudo que eu pude e muito mais. Então, eu acho que a importância de Jesus Cristo na Umbanda é essa. Vou só colocar o fone aqui. Muito bem. Vamos ver, acho que tem perguntas aqui. E se alguém quiser dar mais uma também... Eu gostaria de falar uma história, rapidamente. Eu achei muito bacana as colocações dos irmãos e contou o conto do elefante, né? Achei bem interessante, mais comina. E a gente aprende tantas coisas com vários mestres que a gente não sabe mais quem nos ensinou, né? Eu também falar um conto bem interessante, que vai ao encontro desse assunto, que é o conto do barbeiro. Se alguém já ouviu falar aí, vai lembrar. Né, o barbeiro, eu vou tentar contar aqui, ver se eu me lembro. Né? O barbeiro estava fazendo a barba de um irmão, né, fazendo a barba, ele lá na cadeira sentado, ele fazendo a barba, e ele daqui a pouco ainda dizendo assim, pode me entender uma coisa, Deus existe? Né? E o cara ali sentado, com trêmulo, com medo que o cara tá passando aquela navalha, falou, sim, Deus existe, né? E o barbeiro falou assim, olha, eu acho que não, porque se Deus existisse, não haveria tanta pobreza, morte, tristeza, gente morrendo, tantas tragédias, né? Então, acho que Deus não existe não, cara. E o cara ali, tremendo com medo, né, com aquela navalha passando ali, tranquilo. Terminou, assim, de fazer a sua barba, né, e o rapaz, esse sai da barbearia. E quando ele sai da barbearia, ele começa a notar um cabeludo atravessando a rua, começa a ver um andarilho cabeludo sentado na calçada, ele vê pessoas com muitas barbas, barbudos, pessoas com muitos cabelos, as mulheres cabeludas, e ele retorna da barbearia e indaga o barbeiro, né? Me diz uma coisa, a barbeira existe? E ele disse assim, sim, eu estou aqui, né? Ele falou, pois é, mas lá fora tá cheio de gente, cabeludo, barbudo, cabelos enormes, etc, né? E o barbeiro fala assim, não, mas isso não vem até mim. E o cara fala assim, pois é, Deus existe, mas você não vai até ele. Mas assim, isso é muito boa. Então, são tantas histórias e tantas coisas que a gente vê que somos uma gota no oceano, né? E notem que é interessante, né? Agradeço aqui, estamos já com 1 hora de live. Agradeço. Me permite uma palavra, hein? Claro. Uma parábola do nosso mestre Jesus me ocorre agora, quando uma palestra dele, de alguma forma, ele repreende as pessoas que estão na volta, chamando as pessoas de hipócritas. Porque tu insiste em tirar o cisco do olho do teu irmão. Primeiro retira a trave que está no teu olho, para depois ajudar o teu irmão a tirar o cisco do olho dele. Assim como tantas outras parábolas faziam com que aquele povo naquela época refletisse as suas ações e que nós possamos hoje refletir as nossas ações sem apontar e sem julgar as ações do próximo. Simplesmente amar e ter compaixão e entender que nós, sacerdotes, dirigentes, somos carne e osso. Possuímos os nossos altos e baixos, porém, precisamos estar sempre prontos para ajudar, sempre buscando, esperando que alguém nos estenda a mão. Simplesmente porque tu não pode mostrar as suas fraquezas. Por quê? Se nós somos todos iguais. Neste caminho que um dia vai fazer com que retornemos ao Criador. Então, vamos viver mais Cristo. Assim como o Pai Ribas falou, sermos mais compaixão, sermos mais amor e entender que não somos jarro cheio. Precisamos sim uns dos outros. Como nos ensinou aquele filme maravilhoso, o Avatar,
quando o povo Navi estavam recebendo os seres humanos em forma de avatar, e eles, ao olhar um para o outro, falam: eu vejo você. E eu falei isso lá em Cidreira, quando realmente eu consigo ver vocês como meus irmãos e respeito-os muito como pessoas de uma sapiência que tem muito a nos contribuir e nos ensinar. E mais uma vez eu digo, eu vejo vocês. Muito obrigado por abrir os seus braços para receber um aprendiz eterno. Obrigado. Todos nós, meu irmão. Todos nós, Pai Ivan. E interessante, só para dar uma crochetada nesses retalhos que bateram, né? Aqui somos todos iguais, né? Pai Ribas, responde essa aí. Tem o irmão Rovani Morales. Qual a visão da crucificação de Cristo? Eu falaria de maneira muito simples, sem se prolongar, para quem quer entender poucas palavras bastam. Viva pela sua verdade. Se tiver que morrer pela sua verdade, morra por ela, porque só ela vai te libertar. Que lindo. Bom, meus irmãos. O meu áudio tá indo? Entendeu? Viva a sua verdade, porque só ela te libertará. Se tiver que morrer pela sua verdade... Assim foi Joana d'Arc também, né? Assim foi Joana d'Arc, né? Se ela tivesse negado, ela não ia pra fogueira, né? E acho interessante também a gente analisar o seguinte, só para dar uma crochetada nessa... Cada um fez um pedaço, né? E pra gente unir, eu acho que a gente... Até uma própria passagem de Jesus deixa claro, né? Que ele deixou claro que... Tá dando bastante de eco só. Não tô conseguindo ouvir, Martim. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Martim, não tô conseguindo te ouvir. Caiu. Vamos ver se ele volta aqui. Mas, então, muito obrigado a todos aqueles que nos assistiram aqui. Eu acho que podemos trocar outros bate-papos, assim, a tecnologia está nos permitindo isso. Então, acho que tem muita coisa para ser debatida, tem muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser falada. Saí e entrei de novo, agora conseguem? Agora tá beleza, vamos lá. Tá, a hora tá... Gente, a gente fez cada um pedacinho, né? E só pra gente crochetar tudo numa coisa só, como é interessante até pra nossa análise, eu acho que é bem o que foi colocado por cada um na essência. A gente pode puxar uma passagem de Jesus que diz, né, que o verdadeiro cristão, ou seja, aquele que segue o conhecimento trazido por Cristo, se reconhece pelos seus atos, não pelas suas palavras. Então não importa a forma como o verbo da palavra ocorre, o mais importante é o verbo ação de cada um. E se nós analisarmos dessa forma, a Umbanda, não só para os consulentes, como a gente... Eu acho que um grave problema nosso, como ser humano, é que a gente limita as palavras de seres iluminados, e seres iluminados trazem coisas que, se a gente ler 1000 vezes, estaremos aprofundando. E quando a Umbanda diz que nós estamos de braços e corações abertos a tudo e a todos, e não viraremos as costas a ninguém, isso também vale para as essências deixadas por todos os seres que passaram pela Terra. Tanto os bons exemplos, quanto os não tão bons, para que não se repita, né? Então, é importante que a gente analise que a Umbanda, ela vai estar de braços abertos a todo conhecimento sagrado, divino, que represente a essência de pai, mãe, Olodum, e não pai. Então, nós temos diversas... Outro dia tivestes uma live, por exemplo, com o PH Alves. É que nós trazemos a nossa vivência, né? PH Alves traz a sua vivência lá do hinduísmo e traz o quê? Aquele sincretismo muito forte, um estudo muito aprofundado
de todos os deuses hindus e fazendo esse sincretismo com deuses hindus, que é fantástico e é extremamente válido. Da mesma forma, logicamente, aqui no Ocidente, o cristianismo ele é preponderante, mas se nós formos a uma aldeia, Tupã, Iara e demais divindades, elas vão estar dentro da Umbanda, por quê? Porque se a gente olha a energia, a essência, aquilo é Deus. E a Umbanda é aberta a Deus. Então, é fantástico que nós analisemos que nós não podemos estar assim, assim e assim para tudo. Nós temos que estar abertos a ponto de, uma frase linda que eu gosto que Marcos Ribas está sempre repetindo, que diz, né? Quem não se senta para aprender, não se levanta para ensinar. E todo mundo sempre vai ter o que aprender com o outro e vai ter o que ensinar ao outro. Ninguém está privado de ensinamento e muito menos de ensinar. Nós aprendemos com a pessoa mais simples e nós ensinamos ao mais sábio, porque é sempre uma troca. E a troca é tão linda e tão profunda que, cientificamente falando, e aí entro na minha área, porque eu não sou cientista, não sou engenheiro. Então, assim, ó, na minha área eu digo assim, quando tu joga um cubo de gelo dentro de uma fogueira, acredite, cientificamente falando, o gelo também aquece o fogo. Todo elemento que está acima de 2,3 Kelvin negativo, ele aquece o outro. Sempre uma troca. Então, se o gelo consegue dar calor para o fogo, isso mostra que claramente todo ser consegue passar conhecimentos e consegue receber, porque cada ser é uma vida, cada ser é uma vivência, e tudo é sagrado. Deus se manifesta em tudo e em todos. O DNA de Deus está dentro de todo mundo, e a gente não pode acreditar. Então, o que eu aprendi com os sagrados pais que aqui se encontram é: se nós tivermos o coração aberto para o conhecimento e principalmente colocando ele em prática, ele vira sabedoria, tudo que representa a Deus, tudo que representa algo divino e sagrado, será contemplado pela sagrada religião que nós praticamos, porque nossa religião cultua Deus sob todos os prismas. Simplesmente Deus, respeitando a todos em suas características, porém analisando o universo aos olhos da Umbanda, pois nós temos uma religião que tem fundamento, tem fundamentação, conhecimento, forma e conteúdo. Então, o que temos que ter sempre a clareza é, aos olhos da Umbanda, tal conhecimento como é. Aos olhos da minha religião, isto o quê? Para que não viremos o que muita gente acha, que a Umbanda é uma colcha de retalhos. Que a Umbanda é uma sopa do que sobrou ontem. Joga tudo numa panela, chacoalha, é Umbanda. Não, negativo. Nós temos fundamentação e como o próprio, né, dito, né, a Umbanda é coisa séria, gente séria. E a gente vê com as falas de vocês, com a profundidade de conhecimento que há, que uma frase que eu gosto de repetir nas minhas aulas é: dentro da Umbanda, a astrologia já deu tchau há muito tempo. Não cabe mais a astrologia. Pós-doutorado em astrologia, ó, rasga o diploma que não vale de nada. Então, lindo e gratidão, já aproveitando para dar a minha finalização, eu também sou meio Marcos Ribas, eu pego a metralhadora e ó. Não todos nós, né? Todos nós. Então, gratidão. É uma honra e principalmente um prazer estar compartilhando o momento junto com vocês. Fico grato com. Já fico aqui esperando o nosso convite, porque é algo gostoso de conhecimento para todo mundo. Olha, viver Umbanda é o que ilumina a vida. É lindo demais. Com certeza. Obrigado. Pessoal, antes da gente finalizar, vamos fazer um tintim com chimarrão aqui para o pessoal ver como é que a gente toma, como é que a gente faz live no Sul. Deixa o Ivan voltar aqui, que acho que travou. Então, deixa eu falar. Faz o tintim aí com o chimarrão, Ivan.
Aí, Saravá. Aí. Eu agradeço a todos vocês, agradeço os filhos espirituais também, que é muito importante agradecer, né, que a gente posta nos nossos grupos, eles também abrem mão do seu tempo, né, abrem mão lá da sua rotina para poder sentar e nos assistir. Também temos que agradecer todos esses irmãozinhos. Então eu agradeço aqui aos filhos espirituais lá do pai Marcos Siqueira, do pai Ivan, né, do Martim, aos filhos espirituais do Beira-Mar, todos também que estão aqui de uma certa forma, que são banda, dirigentes, médios em desenvolvimento, irmãos de outras religiosidades. Agradeço a todos vocês que ficaram aí nos assistindo, compartilhando, né, nos incentivando, porque para nós isso é um incentivo, é um apoio de continuar, né, e isso a gente faz por amor. Chega um dia nas nossas vidas que a Umbanda nos ensina que a gente tem que deixar de ser pedintes e de ser doadores, né, e passar a retribuir tudo aquilo que a Umbanda já nos proporcionou. Então, muita gratidão a cada um de vocês e a todos aqui que nos assistiram, tá certo? Um beijão. Obrigado. No fundo da alma. Obrigadão. Pessoal, antes da gente finalizar, quem não compartilhou ainda a live, por favor, compartilha, porque o Facebook, ele dá relevância à live enquanto ela está rodando. Depois, ela acaba não mostrando para muitas pessoas. Eu acho que essa live foi muito boa, o assunto foi muito importante e mais pessoas precisam ver. Tava falando, Ivan? Ivan está dando uma cortada. Cortou, né? Então, obrigado. Eu peço aos irmãos que permaneçam online aqui para a gente finalizar no off aqui. Muito obrigado. Axé, saravá a todos. Axé, saravá Umbanda. Só te dar um... Avisa